O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. A cena é aquela imagem clássica, né? Maracanã, festa, papel picado, a torcida em êxtase. É um momento de glória que parecia botar um fim num ano super turbulento. Um alívio, né? Exato. Mas aí, no meio da comemoração, com o troféu ali quentinho, o arquiteto do time, o executivo Fabinho Soldado, dá uma entrevista que soa como raio no meio da festa. E é exatamente essa fala e o que ela revela dos bastidores que a gente vai mergulhar hoje. Nossa missão aqui é tentar desembaraçar essa história. Porque o cara que montou o time campeão, no auge do sucesso, diz com todas as letras que não sabe se fica. É o paradoxo perfeito, não é? Porque essa declaração dele transforma o que deveria ser assim, o começo de um período de paz, de planejamento, num gigantesco ponto de interrogação. Ela joga luz numa verdade bem inconveniente do nosso futebol. A batalha mais difícil, muitas vezes, não é no campo. É dentro do próprio clube. A fala do Fabinho não é só um desabafo. É a ponta de um iceberg de uma guerra de poder que a torcida nem imagina. Certo, vamos direto pra essa declaração porque ela é o estopim de tudo. No meio da euforia, perguntam pra ele sobre 2026, sabe? Uma pergunta super normal. Protocolar, sim. Que era pra ter uma resposta tipo, vamos comemorar agora. Mas não, ele respira e solta. A minha vontade sempre foi permanecer. Mas confesso que existe um pequeno grupo que acaba atrapalhando o Corinthians. Um grupo que muitas vezes age de forma silenciosa. Nossa, falar em grupo silencioso minutos depois de um título é preciso muita coragem ou muito desespero. É praticamente uma declaração de guerra. Pensa no peso disso. Ele não fala em dificuldades, em divergências. Ele usa uma expressão quase, sei lá, mafiosa. Grupo silencioso. Exato. Ele tá desenhando uma imagem de gente operando nas sombras, sabotando o trabalho, sabe? Ele tá dizendo com todas as letras que o inimigo está dentro de casa. E isso bate de frente com a grande tensão do futebol brasileiro hoje. A briga entre quem quer profissionalizar e a velha política de clube. Quer dizer, então que ele está expondo que o trabalho dele, que acabou de ser validado com um título nacional, não depende só de competência. Depende de vencer essa queda de braço nos bastidores. Exatamente. Ele pode ter montado um elenco campeão, trazido o técnico certo, mas se esse tal grupo silencioso decidir que ele não serve mais, o trabalho dele pode ir por água abaixo. A vitória, nesse caso, vira uma arma pra ele. Como assim? Ele usa a força que o título dá pra ele pra expor essa dinâmica. Sem o título, talvez ele não tivesse essa plataforma pra falar. A taça deu a ele um escudo, entende? E o mais interessante é que essa fritura, né, como se diz, não é de agora. O material que a gente tem aponta que, em novembro, antes mesmo da final, a permanência dele já era uma dúvida. Sim, já se falava nisso. Então, o título não criou a crise, ele só a tornou pública. É como se ele estivesse segurando uma granada por meses e, na hora da vitória, decidiu puxar o pino ali na frente de todo mundo. É a leitura perfeita. Porque a vitória expõe o quão irracional seria uma demissão. Como você vai justificar para a torcida a saída do cara que acabou de ser campeão? Fica muito mais difícil para esse grupo silencioso agir. Ele força essa oposição a sair da sombra. Mas essa briga não é só por poder, né? Ela deve ter consequências práticas no dia a dia. Imagino que a parte financeira seja o campo de batalha principal. E é exatamente aí que o negócio pega. Uma das fontes que a gente tem menciona o epicentro de um desses conflitos. Uma dívida de 23 milhões de reais pela contratação do jogador Memphis. Por causa disso, o Conselho de Orientação, o CORE, convocou o Fabinho. Pra botar ele na parede? Exato, pra ele se explicar sobre essa dívida e sobre os transfer bans que o clube vinha sofrendo. Mas aí vem o detalhe que parece de filme. O presidente do clube, o Osmar Stabile, simplesmente proibiu o Fabinho de ir na reunião. Ele basicamente peitou o conselho e disse, com o meu executivo vocês não falam. Isso é um confronto aberto. É um racha institucional explícito. De um lado você tem o presidente e seu homem de confiança, do outro o conselho, que provavelmente é o tal grupo silencioso, usando a questão financeira como arma política. A dívida vira uma desculpa, então. Exato. A dívida é real, mas o uso dela é político. Não é para achar solução, é para achar um culpado. E a manobra do presidente de blindar o Fabinho é um sinal de apoio, mas também de fraqueza do sistema. Mostra que o presidente não consegue controlar o próprio conselho. A gestão fica toda quebrada. E pro torcedor, o que isso significa? Significa que, mesmo com o dinheiro do título entrando, o time não pode contratar por causa do transfer ban. Imagina a frustração. Você ganha na loteria e a conta tá congelada. E a culpa, claro, vai cair em quem? Do executivo de futebol. É um jogo muito bem armado. Mas e o outro lado? Será que o Fabinho, ao fazer essa declaração, também não tá jogando politicamente, usando o título pra dizer ou me dão carta branca ou eu saio por cima? Sem dúvida. Seria ingênuo achar que ele é só uma vítima. Ele é um jogador nesse tabuleiro também. Ao expor o grupo silencioso, ele encurrala os opositores e testa a força do presidente. É uma aposta alta. É como se ele dissesse, presidente, você me bancou, mas e agora? Você tem força para garantir um ambiente de trabalho minimamente decente? Senão, eu tenho outras opções no mercado. E isso nos leva a outro ponto. Qual é o status dele no clube? Porque ele não é um diretor qualquer, desses que são conselheiros, né? Não de jeito nenhum, e esse é o ponto-chave. Ele não é um diretor estatutário. Ele é um profissional contratado com carteira assinada CLT, um executivo de verdade. Isso muda tudo. Muda tudo, porque a lealdade dele não é um grupo político, é um projeto. E mais importante, o mercado vê ele assim. E como vê? O nosso material mostra que em maio, no meio da temporada, o Santos fez uma proposta para tirar ele do Corinthians. Isso é muito significativo. Demais. Mostra que, enquanto um grupo interno tenta derrubá-lo, um rival do mesmo estado quer o trabalho dele. Ele tem pra onde ir, ele não é refém da situação. E essa é a grande virada do futebol que tenta ser moderno. A permanência de um cara desse nível não depende só da vontade dele. Depende de um ambiente minimamente saudável para trabalhar. Eu imagino que essa proposta do Santos chegou bem na hora que a pressão do Corinthians estava no máximo. Deve ser tentador pular do barco quando o mar está tão agitado, não é? Ele pode simplesmente pensar, por que eu vou ficar nesse inferno político se outro clube me oferece paz para trabalhar? Certo. O cenário é caótico, mas ele ainda fala em ficar. O que segura esse cara lá? Qual é o projeto que ele defende a ponto de aguentar essa guerra? O projeto tem nome e sobrenome.
Dorival Júnior. A grande bandeira do Fabinho Soldado é a continuidade do trabalho do treinador. Ele fala isso de forma muito direta. Não tem como demitir um treinador por causa de uma eliminação. Isso no Brasil é quase uma revolução. É uma heresia. É um conceito de longo prazo que vai na contramão de toda a nossa cultura do imediatismo. Ele está tentando implementar uma filosofia de processo num ambiente que só funciona na base da crise. É uma briga cultural. E essa aliança entre o executivo e o treinador é a base de tudo, né? É a espinha dorsal de qualquer projeto sério. Não existe time campeão por acaso. A defesa que ele faz do Dorival é muito forte. Ele diz, treinador vencedor, que estava na seleção brasileira. Ele está dizendo pro clube inteiro, temos um dos melhores aqui. O plano é esse, qualquer coisa diferente é andar para trás. A saída do Fabinho significaria quase com certeza a demolição desse pilar e a volta daquela roleta russa de técnicos a cada derrota. E no meio dessa defesa toda, ele termina a entrevista com uma piada, que na verdade é a coisa mais séria que ele diz. Ele dá uma risadinha e fala, eu só acho que ele, o Dorival, está um pouco chateado comigo porque prometi 5 reforços e isso não foi possível. É fantástico, porque aquele riso de nervoso, né? É a melhor forma de admitir um fracasso sem perder a pose. E essa frase amarra toda a nossa conversa de um jeito brilhante. Exato. É um desabafo em forma de piada. Porque a pergunta que fica é, por que não foi possível trazer os reforços? E a resposta tá em tudo que a gente falou. Não foi possível por causa dos transfer bans. Não foi possível porque o grupo silencioso cria uma instabilidade que impede qualquer planejamento. A piada dele é a confissão de que, mesmo sabendo o que fazer, as amarras do clube o impedem de executar. É a frustração máxima de um profissional. Então o quadro geral é esse. Temos a euforia de um título gigante, que é imediatamente sabotada por uma crise de poder. Temos um executivo que prega estabilidade no campo, mas que vive no olho do furacão nos bastidores. Um profissional valorizado lá fora, mas que não tem paz em casa. Exatamente. A síntese perfeita é o que o caso do Fabinho Soldado é um retrato do futebol brasileiro hoje. É a luta diária, sangrenta, entre a profissionalização e o amadorismo político. O grupo silencioso não é uma exclusividade do Corinthians. Ele existe em quase todos os grandes clubes, só muda de nome. É o sistema antigo lutando para não morrer. E isso nos lembra uma reflexão final, né? Ele diz que a decisão dele depende de uma conversa com o presidente para entender o planejamento para 2026. Mas a questão que fica no ar, e que é um pouco assustadora, é: num clube onde um grupo silencioso tem força para atrapalhar, um planejamento de longo prazo é realmente possível? Ou essa conquista da Copa do Brasil vai ser só um oásis, um breve momento de alegria antes da próxima crise interna jogar tudo por terra de novo?